fraternidade com você. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13 horas. Este programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a emissora no ar. No ar, Debate na Rio. Olá, ouvintes, sou Paulo Guedes, estamos iniciando o programa Debate na Rio, jornalismo interativo no ar. Ligue e participe, 3386-1400. Mande a sua mensagem, as suas perguntas pelo WhatsApp 98486-7633. E você, internauta, ouça e assista ao nosso programa em tempo real, no Brasil e no mundo em www.radioriodejaneiro.am.br. E os nossos companheiros do Face, compartilhem, mandem suas perguntas, mandem suas opiniões. Vamos fazer com que esse nosso programa possa chegar a todas as famílias do Rio, do nosso Brasil e do mundo. Estamos aqui hoje com a Nádia, nosso querido Moisés e Dirceu Machado, né, para debater um tema muito interessante, né, que palpita, né, as pessoas, sempre que se fala nisso, fica todo mundo dando a sua opinião, todo mundo querendo saber, que é sobre a questão de vida na Terra, só ou fora da Terra, né? E a produção trouxe a seguinte pergunta: você acredita que somente na Terra existe vida? E aí nós trouxemos o texto, né, que é de George Hansen, né, que são habitados todos os mundos que giram no universo? Então vamos estar falando hoje da possibilidade de extraterrestres, né, de vida fora da Terra, que é um tema aí que está sempre em voga, né? O UFO, né? As pessoas falando aí na visita de seres extraterrestres ao nosso planeta, da vida fora do nosso planeta. Então vamos ler então o texto para que a gente possa realmente entender qual é o objetivo, né, do nosso programa, e aí vamos conversando, vamos ter os nossos debatedores aqui falando sobre isso, e claro, com a participação dos nossos ouvintes, que é o mais importante de tudo. Vamos lá. Um desses planetas, chamado Kepler 296f, orbita uma estrela da metade do tamanho e 5% mais brilhante que o nosso Sol. Kepler 296f é 2 vezes o tamanho da Terra, mas cientistas não sabem se o planeta é um mundo gasoso com um grosso envelope de hidrogênio e em hélio, ou é um mundo de água cercada por um oceano profundo. A pergunta que não silencia é: será que existe vida humana em outros orbes? Sobre isso, não há cientista que possa negar ou confirmar. Entretanto, Kardec diz que a raça humana se recusa a admitir só haver vida inteligente na Terra e nos diz que os diferentes mundos são habitados. E sobre vida noutros mundos, noutros sistemas fora da Terra, os espíritos têm confirmado abundantemente a sua existência. O codificador, ao tratar o assunto, não desceu minudências da vida corporal extraterrestre, rumando quase que unicamente pelo aspecto moral dos habitantes de algum orbe. A rigor, as diversas existências físicas do homem podem ser na Terra, bem como em outros mundos. O início dessa existência não terá sido aqui na Terra, bem como o seu término também não o será. Vamos lá. Em 1938, o espírito Emmanuel informou que na constelação de Cocheiro, cerca de 42 anos-luz distante de nós, há o sistema de Capela, de onde milhares de anos atrás, alguns milhões de espíritos rebeldes que lá existiam foram deportados para o nosso planeta. Aqui aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos as grandes conquistas do coração, impulsionando simultaneamente o progresso dos seres terrestres. Na questão 172 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra?
ao que os espíritos responderam: não, vivemos em diversos mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Um dos ramos científicos que mais tem crescido desde os anos 50, fazendo audaciosas pesquisas, ampliando muito o acervo de seus conhecimentos, é a astronomia. Dela derivam ou com ela interage a astrofísica, astroquímica, a exobiologia, estudo da possibilidade de vida fora da Terra, né? Simon Peter Walden, né, astrônomo que lidera o centro de pesquisa AMES da NASA, afirma que nós, na Terra, não estamos sozinhos, pois que há muita vida pelo universo. Sabe-se hoje em dia existirem pelo universo observável pelo menos 10 bilhões de galáxias. Em 1991, na Inglaterra, o observatório localizou um quasar, né, possível ninho de galáxias, com luminosidade correspondente a 1 quadrilhão de sóis. Isso mesmo, 1 quadrilhão. Acreditar que somente a Terra tenha vida é supor que todo esse imensurável universo tenha sido criado sem utilidade alguma. E seria uma impossibilidade matemática que num universo tão inimaginável não se tivesse desenvolvido vida inteligente, senão neste pequeno planeta. Aliás, seria um incompreensível desperdício de espaço. Aprendemos com os espíritos que há mundos cujas condições morais dos seus habitantes são inferiores da Terra. Em outros, são da mesma categoria. Há mundos mais ou menos superiores e, finalmente, há aqueles nos quais a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, vamos, né, conversar um pouquinho sobre essa grande possibilidade, né? A gente tem muita coisa aí de falar, né? A vida em outros planetas, podemos comprovar? Esse, né, que às vezes é o que as pessoas ficam querendo comprovação física, né, científica. O que significa dizer muitas moradas na casa do Pai, né? Uma outra coisa que a gente tem que se reportar, né, ao nosso querido Jesus falando sobre isso. Elas são moradas físicas, né? São moradas espirituais? Tem tanta coisa aí para a gente debater. Temos apenas 1 hora, então vamos lá, né? Nádia, suas considerações iniciais sobre a nossa pergunta que não quer calar. Não quer calar, né? Pois é. A primeira questão que está posta aí objetivamente é a questão da vida. Em primeiro lugar, o que é vida? Deus é vida. E como Deus deixa a sua marca em toda a criação, como qualquer criador deixa, até aqui no nosso mundo material, portanto, todo o universo palpita de vida. Não é? Isso que nós vemos que não se movimenta, nós julgamos que isto aqui é matéria, isto aqui também está vibrando, é movimento e, portanto, é produto da pulsação de vida que permeia toda a criação divina, todos os universos. Essa é uma questão. A outra é o que nós entendemos através do que os cientistas dizem sobre possibilidade de vida nos outros planetas. Nós tendemos a entender que essa vida é igual como nós a temos entendida na Terra, com a nossa morfologia, com a morfologia dos seres, dos outros reinos, etc. Na verdade, quando os cientistas falam da possibilidade de vida em outros planetas, eles falam de combinações primárias, elementares, que se conjugam para dar vida a algum tipo de ente, né? Então, seres unicelulares têm vida e mais ou menos é isto que os cientistas pretendem, pelo menos é o que eles buscam as condições iniciais de vida em outros planetas. Esse é um entendimento que nós devemos realçar ao abordarmos essas falas do mundo científico. E a outra instância de vida é a vida espiritual, é a vida do espírito. Então, em primeiro lugar, o que está posto aí na pergunta
é a discussão sobre o que é vida, como ela se apresenta, em que níveis, em que instâncias, qual a morfologia que essa vida, dos elementos todos constitutivos que estão aí postos pela ciência. A outra questão é dos mundos, não é? Que mundos são esses? Nós, a rigor, também conhecemos os mundos materiais que estão aqui no nosso sistema. São esses que nós já identificamos, já até visitamos em alguns casos, né? Mas os nossos aparelhos, os aparelhos científicos hoje, são capazes de auscultar as estrelas. Então, nós também já podemos, e já temos elementos seguros para dizer isso, que há muitos outros orbes, inclusive que os nossos aparelhos captam, perscrutam, mas não fotografaram, não encontraram fisicamente. Mas a sua existência já é sentida, pressentida e, por isso, auscultada pelos nossos equipamentos. Então, existem esses mundos materiais, de cuja existência nós temos comprovação, o planeta Terra é um desses casos. Existem outros mundos, poderíamos dizer mais ou menos, estabelecendo uma grosseira comparação com o corpo físico, para trasladarmos o raciocínio de Kardec, seriam mais ou menos os perispirituais, não é isso? Que são de outro tipo de densidade que nós temos aqui. Existem os outros mundos que lá no capítulo 3º, que essa é a nossa referência mesmo no Evangelho, que é o capítulo 3º de Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho Espírito já nos dá lições imensas sobre isso, e ele se refere a mundos puramente espirituais, que seriam, nós poderíamos dizer, mundos ad hoc. Os nossos, ao que se tem notícia, não é? Os nossos instrumentos científicos não podem ainda detectar a presença de espíritos habitando esses mundos. Por isso, nós poderíamos dizer que são populações ou humanidades ad hoc, aquelas que ficam lá no lugar das supostas humanidades materializadas ou materiais, como nós as entenderíamos nesse particular. Agora, é certo que, pelo raciocínio tão simples de que Deus, sendo vida, sendo amor e cria sem cessar, é claro que a nossa conclusão será necessariamente para o fato de que, efetivamente, há vida em todos os cantos e recantos do universo, mas diferentes tipos de vida em diferentes instâncias. Nós mesmos aqui, no mundo material, temos a vida material, que é a nossa aqui de encarnados, no nosso corpo físico, dos seres dos outros reinos, mas interagindo conosco existem seres espirituais que não estão aí captados pelos nossos equipamentos. É verdade, né? Você estava falando aqui que Deus não para de criar, né? Não cessa em momento algum. Imagina se Deus criasse desde a eternidade para a Terra. Exatamente. Explodido. Exatamente. Não tinha mais espaço, nem para botar, nem que fosse micróbio, não caberia mais aqui. Porque imagina a eternidade toda, se ele criasse um por dia, a gente já estava fadados a um problema muito sério, né? Então, que é uma das hipóteses, né, da ciência, de que o mundo está... O universo está se expandindo. É uma hipótese, né? É uma hipótese. Sabe que Deus não deixa de criar, não deixou de trabalhar nunca. Exatamente, Jesus disse isso. Né? Jesus disse assegurou, isso, né? Assegurou, então Jesus disse. Está dito. Está dito. Vamos lá. Moisés. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos lembrar o nosso mestre e suas sábias palavras e o seu convite ao coração e às nossas escolhas. Quando ele se dirige aos discípulos, captado muito bem por João, quando ele diz: crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai, se não fosse assim, já vos teria dito. Então veja que o convite do mestre, ele é um imperativo, é um convite irresistível. Vamos acreditar. E, meus irmãos e minhas irmãs, a crença é uma escolha. Nós temos que nos tornar receptivos, tornarmos tais quais crianças, para buscar o aprendizado mais profundo do Evangelho.
Se nós entrarmos de cabeça no Evangelho intelectualizado somente, para tentar buscar somente no campo da razão, sem sentir, nós não vamos buscar o consolo, a luz e toda essa conexão, toda essa interdependência da humanidade que habita o universo inteiro. Então ele nos convida a acreditar. Vamos acreditar em Jesus, vamos acreditar no Pai Celestial, no controle de todo esse universo, na criação das nossas vidas, no doador maior da vida. Então essas moradas, elas não se resumem somente aos orbes físicos, mas também aos subplanos do mundo espiritual. Há diversas dimensões no mundo espiritual, e isso também se reporta o capítulo 3, como você mencionou, do Evangelho, mostrando-nos os diferentes estados mentais que nós criamos para mim. E uma coisa muito tocante do Evangelho também é quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Nós criamos as turbulências, nós criamos as condições desfavoráveis, os prejuízos mentais grosseiros aos quais depositamos a nossa crença. Então, se nós temos o poder de criar condições mentais desfavoráveis, também temos o poder de criar condições favoráveis. Então, ao optarmos pelo Evangelho, optarmos por Jesus, nós desenvolvemos essa capacidade de conexão com as grandes dimensões daqueles que nos amam, daqueles que estão incessantemente nos impulsionando para o progresso. E não há morada mais sublime do que a do coração, ao deixarmos o nosso Mestre fazer também a sua residência dentro de cada um de nós. Uma boa tarde, vamos continuar, né? A gente temos muita coisa, né? Tem muita. Vamos passar agora a palavra ao nosso querido Dirceu, para que ele traga suas considerações aí também sobre a questão das nossas diversas moradas, sobre os mundos, se são habitados, se não são, né? Isso aí. Bom, primeiro vamos lembrar, como você já lembrou, que em 1857 o nosso Kardec já afirmava, seguindo orientações espirituais, da existência de vida em outros corpos celestes além da Terra. É claro que nós temos que admitir que os corpos materiais nesses diversos corpos celestes, nesses diversos planetas, não seriam semelhantes ou iguais ao nosso. Cada corpo é apropriado ao meio em que vive. Mesmo aqui na Terra, nós podemos ver isso olhando os peixes que vivem no mar, diferente das aves que voam, diferente dos outros mamíferos que estão aí sobre a Terra. E mesmo entre os mamíferos, as diversas espécies, como nós, seres humanos, diferentes dos animais. Então, cada espécie tem o seu tipo de corpo adequado. Aliás, Paulo de Tarso já falava isso, né? Quando perguntava com que corpos nós íamos reencarnar. E ele disse que do corpo espiritual e do corpo material. Então, isso em 1857, trazendo para hoje as evidências. E o noticiário dos mais modernos nos afirmam que há 3.453 exoplanetas já identificados. Exoplanetas são planetas que estão no espaço, ainda na galáxia da Via Láctea, porém fora do sistema solar. O sistema solar, como todos nós sabemos, está o Sol com os planetas que nós aprendemos desde os primeiros anos de escola, que giram em torno do Sol. O Sol é uma estrela anã, muito pequenininha, e guarda em torno de si esses planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, e já estão descobrindo outros aí perto de Plutão. Mas esses outros 3.453 são exoplanetas, fora do sistema solar. A primeira descoberta, vamos começar a partir da primeira, nós tiramos essa informação.
da internet. Hoje, antigamente tinha um programa na rádio, né? Pergunte ao João. Hoje, quando a gente quer tirar alguma dúvida, pergunte ao Google, que ele nos responde muito rapidamente. Então, foi o primeiro planeta descoberto, exoplaneta, foi identificado em 1995. Então, essa data é importante que a gente tenha gravada, 1995. E foi o S1 Pegasi B. Ele foi descoberto pelo astrônomo Michel Mayor, do Observatório de Genebra. De lá para cá, tem sido uma enxurrada de planetas a serem descobertos. O último agora, o mais recente, eles descobriram num sistema com 7 exoplanetas que giravam ou que giram em torno de uma estrela também anã, semelhante ao Sol, mas que é um astro, uma estrela, tendendo para o cor-de-rosa. Ela tem menos brilho do que o Sol, porém é possível se identificar ou levantar a possibilidade de vida lá. Então isso é a ciência, e todos eles já cientes do fato da grande probabilidade de existir vida em alguns desses exoplanetas. Eles procuram uma vida semelhante à Terra, partem da hipótese de que, existindo água, há a possibilidade de existência de vida. O interessante é que não levantam a hipótese da existência de vida sem água. É claro que nosso corpo humano não poderia viver num planeta sem água, porém, outros tipos de corpos poderiam viver, desde que não fossem, que a água não fosse extremamente fundamental para a vida deles. Então, a nossa opinião particular, a minha opinião particular, eu digo sim, há possibilidade de vidas em outros planetas. No meu ponto de vista, há a certeza de vida em outros planetas. É só a questão de descobrir. Agora, uma outra pergunta que se poderia fazer a partir do artigo que você leu, seria, o título do artigo é: são habitados todos os planetas que giram no universo, como se fosse uma afirmativa. É também uma afirmativa um pouco, acho que exagerada. É uma afirmativa positiva de que tem que existir vida em todos os mundos que giram no universo. Também é tão difícil quanto a primeira pergunta, se há alguma vida em algum outro exoplaneta. Mas é também uma afirmativa um pouco duvidosa. Não sabemos se existe em todos, mas que existe vida, certamente a questão, né? As pessoas perguntam: você acredita que tem? Eu falo: não, eu tenho certeza, né? Já passamos da fase do acreditar, tenho certeza, porque é impossível, né? Porque é a questão mesmo eles estão buscando planetas que têm uma estrutura parecida com a da Terra. Mas, falou com bastante propriedade, será que nesses lugares precisa ter as condições da Terra para que haja vida? Você veja qual é o pressuposto metodológico da ciência da Terra. É de buscar elementos que configurem, por exemplo, a existência de água, porque esta é a matriz da vida na Terra. Mas não só para os corpos há possibilidades outras, porque a criação divina é absolutamente inabordável para nós, no nosso atual estágio evolutivo, mas também porque há planetas que eventualmente a ciência não venha a comprovar como sendo habitados pelos tipos de vida captáveis pelos nossos instrumentos, mas são aquela referência que nós fizemos ainda há pouco, humanidades ad hoc, que são as humanidades espirituais não captáveis pelos nossos instrumentos, e que estão lá habitando. Portanto, todos os mundos são habitados, são habitáveis e habitados, mas por diferentes formas de vida, em diferentes
acepções ou instâncias, né? Vamos lá. O interessante é Vamos que lá que a gente está com o Michel, já sim, está lá me perfeito. sinalizando. O nosso operador Michel já está sinalizando que a gente está no intervalo aí. Vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos aí. Dirceu e Moisés que pediram a palavra aqui, vamos ter a oportunidade de discorrer mais sobre o assunto. Debate na Rio. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças à sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado. Já está nas bancas do jornal Correio Espírita. Leia na edição de abril. A primeira edição do Livro dos Espíritos completa 160 anos. Saiba qual é a finalidade da vida. O conferencista e escritor Raul Teixeira comemora 50 anos de mediunidade e conheça os significados de vida eterna e eternidade. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site www.correioespírita.org.br. O lugar do lixo não é a natureza. Preservar as florestas, os rios, os mares é contribuir com o equilíbrio do meio ambiente e sustentar a vida. Aprendamos a usar o necessário e reciclar o lixo, não poluindo. Campanha pela vida contra a destruição da natureza. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, com você. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Venha viajar com a Celtur Turismo, excursão à belíssima Grécia e Portugal com guia desde o Brasil. Parte da renda será destinada ao Grupo Condessa Paula, que cuida de moradores de rua e de crianças de 0 a 6 anos. Celtur Turismo, concretizando sonhos há 28 anos. Consulte-nos também sobre outros roteiros de viagens. Informações 0 operadora 21 96453 2802 ou 2450 2862 2450 2862. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta O Céu e o Inferno. Peça teatral que convida você a voltar à França do século XIX. Diversos espíritos contam o que encontraram depois da morte. Peça teatral baseada no livro de Allan Kardec. Apresentação dias 6 e 7 de maio, sábado e domingo às 19 horas. Teatro Popular Oscar Niemeyer, Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, sem número, no centro de Niterói. Informações 3088-6519. Ingressos à venda no Instituto Espírita Bezerra de Menezes, Rua Coronel Gomes Machado, 140, no centro de Niterói. Informações 3088-6519. O Céu e o Inferno. Vem aí, 6ª edição carioca da Mystic Fair. Venda de livros, produtos metafísicos, presença de autores, terapias holísticas, palestras gratuitas sobre espiritualidade, doutrina espírita codificada por Allan Kardec e muito mais. Dias 6 e 7 de maio, do meio-dia às 10 da noite, no Clube Monte Líbano, ao lado da estação Jardim de Alá. Informações www.mysticfair.com.br ou ligue 3010-9565, 3010-9565. Mystic Fair Brasil, no Rio de Janeiro. Você não pode perder. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da Fraternidade. 13h29. Debate na Rio. Olá, ouvintes, estamos de volta com mais um Debate na Rio. Hoje estamos falando sobre vida em outros planetas, né? Sobre a possibilidade de vida em outros planetas. Claro, para nós espíritas é uma possibilidade plena. A gente sabe que
na visão espírita existe, sim. Já na primeira parte que nós lemos uma matéria, né, do George Hansen sobre são habitados todos os mundos que giram no universo. Ele faz algumas colocações aqui científicas, traz a questão do Livro dos Espíritos, pergunta 172 sobre a questão da vida na Terra. Então, nós já, cada um dos debatedores já fez as suas colocações aqui. A gente agora até aqui no intervalo estávamos falando um pouquinho sobre isso. O tempo está passando muito rápido, né? Eu pensei que o intervalo estava começando, já tocou, o Michel já tocou lá a musiquinha para a gente voltar. Mas vamos lá, vamos dar continuidade, porque quando o tema é palpitante assim, é muito legal. O Celso Martins, cadê? Deixa eu achar o Celso Martins aqui. O Celso Martins está em Niterói, hein? Mas o Celso Martins é um trabalhador, é um incansável, né? Trabalhador da doutrina. Exatamente. Beijo para você, o Celso. Beijo para você, querido. Cadê? Eu quero achar o Celso. Achei, tá aqui. Não estou achando o Celso. Cadê? Oh, meu Deus, o negócio congelou aqui. Mas o Celso Martins, ele disse que Jerônimo, em 1400, Jerônimo de Praga, foi queimado naquela época por já dizer que existia vida em outro planeta. Ele manda isso para a Nádia, né? Pois é claro, o Celso, claro que nós temos que confirmar isso. O Jerônimo de Praga efetivamente fez isso lá no século XV, né, logo no início do século XV, e interagiu muitíssimo com o nosso querido Kardec na encarnação de Jan Hus, lá em Constance, né? E então, efetivamente, eles foram muito perseguidos e o Jerônimo, no caso, queimado por conta das suas ideias, como depois o Galileu também o foi. Aliás, todos esses grandes inovadores, não é? Esses arautos das ideias novas, esses profetas na ciência, na filosofia, enfim, no mundo das ideias, tiveram essa receptividade perversa por parte da humanidade terrestre, porque pretende sempre a manutenção do status quo por interesse de seus caprichos, muitas vezes, ou de seus privilégios em função dessas, digamos assim, ameaças que ideias novas possam trazer. Jesus é o maior exemplo disso, de inovação no campo das ideias no mundo, mas antes dele, aqueles que também foram profetas das verdades também foram queimados, decapitados, não é isso? Sócrates foi outro, enfim. Isso tem acontecido ao longo do tempo, bastante, né? Esta receptividade danosa, perversa, com que a humanidade recebe os seus missionários. Vamos lá, gente. Eu trouxe uns dados aqui que eu achei bem interessante. Olha só. Há 100 mil anos atrás, o homem era o centro do universo. Sim. Há 2000 anos, a Terra era o centro do universo. Olha como é que a gente está melhorando. Há 500 anos, o Sol era o centro do universo. Há 50 anos, a galáxia era o centro do universo. Hoje, o universo não tem centro. Perdeu tudo. Né? Aliás, nós falamos sobre isso no outro programa. A gente vê como as coisas vão progredindo, né? A gente vai avançando, né? É muito interessante. Só registrar aqui a presença da Mara de Nova York. E ela sempre manda beijinhos e coraçõezinhos. Nós agradecemos e retribuímos, hein, Mara? E ela está falando, ela está agradecendo pelas explanações, dizendo que com certeza existe vida em outros planetas. Eu estou procurando aqui as perguntas dos nossos ouvintes. Deixa eu ver aqui. Está aqui. Achou o Celso. Achei o Celso. Achou o Celso. Porque o Celso, você não ficou perdido, querido. Porque eu estou procurando ele no WhatsApp e ele mandou por telefone. Bom, por isso. Ele mandou por telefone, quem mandou aqui foi a Sheilinha, que me mandou pelo WhatsApp, que ela repassa aqui pra gente pelo WhatsApp. E eu estou procurando, cadê o Celso aqui? O Celso sumiu, mas não sumiu não. O Celso está aqui, achei a pergunta dele. E o próprio Celso diz que as casas são construídas para que vivamos nelas com nossas famílias, educando nossos filhos, enfim. Mas quando dizemos que há muitas moradas na casa do meu pai, estamos criando uma diferenciação, talvez até especulativa, que nem a ciência espacial consiga provar. Esse é o do Luiz, da ilha. É o Luiz, Não é o Luiz, o Celso está em cima, o Luiz está embaixo, eu já estou meio enrolado, mas vamos que vamos, Vamos lá. A gente vai chegar lá. Então, estamos aí, deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Clarice.
Eu tinha achado, tinha uma mensagem aqui também muito interessante, mas me cortaram, ela sumiu. Vamos lá. Porque, na verdade, todas essas participações nos trazem interessantes pontos de vista sobre o tema, né? Vamos lá, aqui. O Camilo, do Engenho Novo, ele está colocando o seguinte aqui. Está agradecendo, parabenizando o debate. Em todas as culturas antigas, Deus vinha dos céus. E acho que esses povos não tinham contato como temos hoje, né? É uma verdade, né? Vamos dizer, deixa eu... Não, ele está dizendo o seguinte, que antigamente, as culturas antigas, né, todos os deuses, né, com D minúsculo, vinham dos céus. Né? E acho que esses povos não tinham o contato que nós temos hoje com a ciência, com tudo que a gente tem, né, e com a própria espiritualidade que a gente tem hoje aí nos trazendo. Com a espiritualidade eu não sei afirmar, não posso afirmar, porque me parece que desde que a humanidade é a humanidade, eles têm tido comunicações com o plano espiritual, a partir do Velho Testamento, que é um dos documentos escritos, né, ali está cheio de comunicação do plano espiritual com o plano material. Quer dizer, os antigos também se comunicavam com os espíritos, vamos assim dizer. Aí a noção de Deus é que era bem diferente da nossa, né? A noção do que era Deus, né? A gente tinha uma visão bem diferenciada. E agora, a noção, então, do planeta onde nós vivíamos era completamente diferente, né? Até 1400 e pouco, quando Cristóvão Colombo saiu para descobrir as Américas, a ideia que permaneceu ainda depois de Colombo era que a Terra era plana. Inclusive os navegantes tinham medo de enfrentar um mar aberto, com medo de cair no precipício. Eu acho, Camilo, talvez você tenha querido dizer culturas primitivas, né? Em que aí também o psiquismo, naquela fase evolutiva, pretendia que uma força superior viesse dos céus, como os trovões, a chuva, mas também atribuíam as pedras, enfim, aos outros elementos, aos outros entes viventes ou não, no que nós chamamos de orgânicos e inorgânicos. Então, talvez você tenha pensado nisso, Camilo, e é o que nós chamamos de consciência mítica. É essa fase das culturas primitivas. Nas culturas antigas, claro que nós temos todas essas outras informações, até porque já estão, pelo menos até onde nós temos, o registro escrito, né? Vamos lá. A Cris Silva botou vou passar aqui para o Moisés. Nossa fé no poder do nosso Deus pode ser desanuviada de dúvidas. Se olharmos toda a sua criação aqui em nosso planeta, imaginamos sim a possibilidade de vida em outras dimensões. Mas muitas coisas ainda não nos foram reveladas pelo nosso eu sou. E a seu tempo determinado certamente serão. Em Isaías 54, ele nos garante: meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Exatamente, eu ia acrescentar, conforme vocês estavam debatendo, que Allan Kardec, no livro A Gênese, ele fala que todos os orbes, e não mundos, mas orbes, então isso inclui satélites, isso inclui estrelas, isso inclui qualquer corpo que esteja apto a ser utilizado. Todos são úteis. Todos estão dentro do mecanismo natural do grande progresso que a humanidade que habita o universo inteiro está fadada a passar. Então, as nossas observações, elas são limitadas aos nossos sentidos. Mas o estudo do perispírito, que a doutrina nos oferece, vem nos mostrar que existem diversos níveis de desprendimento, de desapego. Ou seja, a matéria existe para nós, para que todos sejamos beneficiados pelo seu recurso educativo que proporciona, mas sem os excessos, sem o apego. Então é nesse sentido que Jesus nos ensina a nós não causarmos a turbidez no coração, a turbidez mental, os estados de calamidade, do medo, do pânico. Hoje estamos vendo as pessoas atemorizadas para sair do seu próprio lar. Estão descrentes do controle divino, estão desconectadas dos valores morais, não estão construindo
emissões favoráveis de si mesmos e estão atribuindo foco exclusivo de moradas, de casas mentais que estão gerando somente aterrorização e pânico. Mas a vida não se resume a isso. A vida é muito mais do que isso. Então, quando nós olhamos para o céu, conforme essa Cris, né? Cris Silva. A Cris Silva está falando. Ela conhece bem a Bíblia, pelo escrever Exatamente. que o eu sou, é como se denominava É. o Deus, É. como ele era denominado. Né? Pois é, e mais do que eu sou, eu estou temporariamente espírito imortal ligado a um corpo físico, material, dentro de uma morada que nos serve de habitação. Agora, nós vamos fazer essa morada de que maneira? A morada pode ser um hospital, pode ser uma penitenciária, pode ser um sítio malsão, como o Evangelho ensina. Nós vamos fazer da nossa morada o que nós oferecemos de dentro de nós para fora. Enquanto nós precisarmos dos outros exclusivamente e determinar a nossa felicidade em função do que vem de fora, nós estaremos sem o encontro do maior atributo de morada que Jesus nos ensinou a conquistar, que é o reino dos céus dentro de cada um de nós. Então esse é o foco, o reino dos céus, conforme ela disse, né? Está dentro de nós e nós podemos vê-lo fora de nós na criação. Então isso nos reporta a esse controle maior da presença divina em diversas moradas na casa do Pai. Carmen Lúcia Rocha está passando aqui, eu vou passar para o Dirceu. Por que alguns irmãos espíritas ainda são resistentes à ideia da vida encarnada em outros planetas, sobretudo do que tratamos com extraterrestres, que são humanoides, mas não têm a mesma constituição que a nossa, conforme item 56 e 57 do Livro dos Espíritos? Bom, para falar a verdade, eu não conheço outros espíritas que são que não aceitam vida no nosso planeta. Talvez a experiência seja da nossa ouvinte. Eu diria que talvez essas pessoas acreditam nos fenômenos mediúnicos, acreditam na veracidade dos fenômenos, ou seja, talvez nos postulados básicos da doutrina espírita, mas ainda não estão completamente convencidos de todos os postulados da doutrina, porque quem realmente se diz espírita e é espírita profundamente, sabe, pelos ensinos do plano espiritual a Kardec, que a vida é exuberante fora do planeta Terra, e são pousos onde o nosso espírito vai chegar para alcançar ainda evolução, maior evolução ainda nesse nosso caminho permanente em busca da perfeição. Não há como duvidar, um espírita duvidar dessa verdade, na minha opinião. Você bem sabe que tem gente que pensa de tudo que é jeito, né? Então, felizmente, né, com o que a doutrina nos mostra, né, Kardec, né, traz lá, a gente não pode ter dúvida que há a possibilidade, que ele fala, né, que a Terra não é a primeira, nem a última, o último local de encarnação. Nem a única, né? E nem a única, claro. Você não diz a primeira nem a única, a gente sabe que aí, se tem alguns que ainda continuam duvidando, é um direito da pessoa, né? Mas não está embasado na codificação, isso é claro. Tem aqui, ó, Maria Clara Portugal. Está falando que concorda exatamente com o que nós estamos falando, e ela está perguntando, e o planeta Capela? Ela está falando sobre Capela. O que vocês têm a falar, Nádia? Olha, o planeta Capela é supostamente porque são as obras de um autor que alguns espíritas discutem e tal, mas a rigor esta é a obra mais conhecida na literatura espírita, segundo a qual há essa questão que nós doutrinariamente sabemos que há um princípio de solidariedade que vige no universo entre os seres e entre os orbes. Desse ponto de vista, as humanidades que estavam no estágio evolutivo em que estamos nós agora no planeta, porque a evolução é incessante e nós estamos transitando de uma categoria, a categoria vibratória, o mundo não vai acabar,
mas vai acabar esse mundo moral de tantos desmandos e tantos desequilíbrios e tantas maldades. Então, nós estamos transitando da vibração de expiação e provas para a vibração de regeneração. Quando Capela atravessou esse mesmo momento, a humanidade que morava ou que habitava Capela precisou, na faixa que era de egoísmo, de desequilíbrio, etc., precisou ser trasladada para outro orbe, que no caso foi a Terra, porque a sua vibração de egoísmo, etc., tornou-se incompatível com a vibração do planeta, porque nós sabemos, e o Kardec é explícito, os espíritos são explícitos nisso, de que há uma relação direta entre a evolução espiritual, o nível evolutivo do espírito e a densidade de matéria que serve de instrumento a esse espírito. Então, a Terra, que está com todas essas convulsões, os cataclismos, que nós chamamos de cataclismos terrestres, nós estamos vendo que a Terra também está se depurando das suas inferioridades, da sua agressividade, porque ela está se preparando para cumprir a promessa de Jesus no insuperável Sermão do Monte, de que a Terra será dos mansos, não é? Então não pode, é incompatível uma unidade mansa num planeta que está revolto, com revoltas da sua intimidade geológica. Então é por isso que nós estamos nesse período de transição, como Capela já atravessou. Então os espíritos que passaram a estar incompatíveis vibratoriamente com o planeta, vieram ter aqui na Terra, e começou isso que nós estudamos aí nos livros, a evolução desses espíritos. Não obstante, esses espíritos que vieram de Capela já tinham evolução intelectual, ou desenvolvimento intelectual, e vieram para cá para desenvolver o coração. Moisés ainda há pouco falou muito sobre isso, muito bem. Então, para desenvolver o coração e ajudar a evolução do ponto de vista intelectual aqui no nosso planeta. Foi exatamente o movimento de Capela para a Terra, como agora da Terra já está começando essa migração de espíritos que se tornaram já incompatíveis com a vibração do nosso planeta, e eles já estão sendo recepcionados em outros planetas que guardam a densidade adequada à sua vibração. Porque, na verdade, Deus, que é o Pai de todos nós, sempre reserva um lugar para todos os seus filhos nos universos, obedecidos os dispositivos da sua lei, que é, como ele, perfeita e imutável. Vamos lá. O Jorge de Bangu, ele botou as condições grosseiras criadas pelo nosso pensamento inferior impedem aos bons espíritos atuarem sobre a crosta terrestre? Moisés. Essa é a outra vertente da interpretação das moradas que Jesus nos reporta ao observar. São os subníveis ou subplanos no mundo espiritual. Então, nós estamos aqui encarnados em 3 dimensões. Então, a partir da 4ª, 5ª e 6ª dimensões, nós já estamos no mundo espiritual. Então, um espírito que está muito próximo à crosta terrestre, ele vai, de acordo com o seu interesse, observar os seus interesses voltados para as mesmas características dessas condições. Sendo que os espíritos superiores, que estão em esferas mais elevadas, e quanto mais elevada é a esfera, maior a abrangência, inclusive a todas as outras inferiores, então o que torna o espírito superior com facilidade de adentrar em qualquer uma das outras dimensões. Então os espíritos superiores, eles podem adentrar, eles podem participar conosco de nossas vidas, eles sugerem aos nossos corações, aos nossos pensamentos, eles nos dão diretrizes, e nós podemos estar conectados com eles quando os nossos propósitos se voltam também para o bem. Então, nós já podemos aqui na Terra antecipar os gozos da felicidade
não se preocupando em sermos violentos para acabar com o mal, porque isso nos tira a propriedade de herança, conforme a Nádia explicou, da terra. Os mansos e pacíficos herdarão a terra. Mas tão somente por nos conectarmos em pensamento, em ideias e propósitos semelhantes aos espíritos superiores, nós estaremos conectados a eles em qualquer morada que estivermos. Não importa onde estivermos. Podemos estar conectados com os nossos mentores, com as vibrações de Jesus. Emmanuel diz que o perispírito do Cristo envolve a terra inteira. Olha a prova aí da dimensão maior do Cristo, abrangendo, está conectado com todos, independente das nossas escolhas, independente dos estados conturbados que criamos para nós, essa turbidez que nós criamos para nós podemos nos conectar ao Mestre, nós podemos estar receptivos e vivermos em moradas sublimes que nos colocam em condições favoráveis. Aí os espíritos ficam perguntando, para onde eu vou após desencarnar? Para o mesmo lugar que nós já estamos agora mentalmente. Porque a nossa morada mental, a nossa morada criada agora pelas nossas escolhas, determina esse padrão nesse mesmo instante. Não há transformação com a morte. É uma continuidade natural. Então, vamos nos esforçar nesse caminho promissor, acreditando em Jesus, deixando Ele fazer morada em nossos corações. Porque assim nós estaremos conectados aos bons e criando bem para todos nós. Temos ainda 3 minutinhos aí. Dirceu, Tânia Freitas de Melo, eu acho que nós ainda não tivemos a permissão para reconhecer estes mistérios, uma vez que não conseguimos trazer a paz para nosso planeta. Talvez aí esteja o grande mistério de Deus, e assim sendo, a nossa missão, fazer deste planeta um planeta de amor. Então, que a gente talvez não tenha ainda tido contato com esse mundo, né, externo à Terra, porque a gente não conseguiu transformar a Terra num lugar de paz, de amor, né? Bom, acho que é possível a ideia dela, que se colocou aí, que talvez seja essa uma das razões, né? Não estamos ainda preparados para receber exopessoas ou exovisitantes no nosso planeta Terra. Vejam só, desde os filmes antigos a respeito desses visitantes da Terra, sempre trazia na Terra a reação bélica, né? O pessoal sempre os via como inimigos. É possível que isso ainda exista, principalmente agora, com a subida de alguns dirigentes aí de outros planetas muito poderosos, sempre com aquele espírito bélico. É possível que algum ET se visitasse lá agora e encontrar uma resistência muito grande. Talvez seja por isso. Como realmente. É que nós vamos recebê-los, né? Como é que vamos recebê-los? A propósito disso, nós temos 2 obras de Divaldo Pereira Franco, Manuel Flamengo de Miranda, o Espírito, Transição Planetária, o Amanhecer de uma Nova Era, mostra que 1000 entidades do planeta, da estrela Alcione, estão em preparativos para reencarnarem na Terra e ajudar o progresso na Terra. São espíritos estelares que vão ser exemplos e vão nos condicionar ao bem de forma fantástica. Um exemplo desses visitantes é justamente Alcione, que está lá, que protagoniza o romance do nosso querido Emmanuel, Renúncia. Né? Vocês falam de algum planeta em torno de Alcione, né? Não Sim, da estrela propriamente dita, né? Porque ela deve ser muito quente, deve ser desconfortável. Não, é muito interessante, a gente não resolveu os nossos problemas internos. Ela veio de Sírios, né? Alcione é o nome do espírito, né? Como encarnou, mas é Sírios o planeta, vieram de Sírios. Como Alcione. De resto vieram vários outros espíritos desde a antiguidade clássica, da época de Jesus, e que vieram também de Sírios, né? É só a gente lembrar do seguinte, Jesus fala assim, dos nascidos de mulher, o maior era João Batista. Então a gente sabe que os discípulos que moralmente estavam acima de João não vieram daqui, né? Exatamente. Vieram desses outros planetas para ajudar Jesus nessa grande tarefa de fazermos o dever de casa, né? E eles vieram de Sírios. Fazer o nosso dever de casa para que quando chegar essas visitas a gente os receba bem. A gente não recebe nem os nossos familiares ainda, né? Apenas para a gente usar o termo correto. Né? Sírios, não vamos esquecer, Sírios é uma estrela. Em volta da estrela que giram planetas, não é isso? Mas existem habitantes de estrelas. Isso.
Tem os ensino Sim, superiores. claro, Estamos claro. se encerrando aqui, Alcione. ó, Michel lá já puxando nossa orelha, avisando, ó, tá na hora. Então, agradecer aos nossos ouvintes, aos nossos internautas pela participação, e semana que vem estaremos aqui com mais um tema palpitante para discutirmos aí, falarmos à luz da doutrina espírita. Fiquem todos em paz, todos com Deus. Debate na Rio.